seja bem-vindo. Que bom que você está aqui para estarmos juntos nessa 10ª temporada do Aprenda Mais. Eu sou o Bispo Aldemir e juntos vamos fazer uma grande viagem, uma viagem pelo conhecimento. E nessa temporada nós vamos tratar sobre o assunto de ofertas, primícias e votos. Mais um daqueles assuntos que muitos, por ignorância ou mau caratismo, termina manipulando para atrapalhar a vida de quem realmente quer buscar a Deus. Nos acompanhe nessa temporada até o final e busque entender qual é o propósito de Deus ao falar de ofertas e derivações dessas ofertas. Entenda o seu histórico, o seu propósito, a relevância disto na era atual. A cada episódio, uma resposta, uma reflexão, uma revelação. Mas olha, não tire conclusão no primeiro minuto ou ainda no primeiro episódio. Assista toda a série, são apenas 4 episódios e você com certeza vai ter uma opinião formada. Essa opinião é você que vai buscar através do Espírito Santo de Deus. Você que vai buscar um realinhamento espiritual. Você que vai buscar e encontrar em Deus o sim e o não para os seus pensamentos e dúvidas. Então, será que hoje nós temos a obrigatoriedade ainda de ofertar e de primiciar e de fazer votos? Pode ficar tranquilo, que o objetivo desta série não é atacar nenhuma denominação, nenhum pensamento, nenhuma pessoa, mas apenas trazer via a face da Bíblia o entendimento que você precisa. Afinal de contas, este é o Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. E como nós estamos na base bíblica, é importante começarmos lendo a Bíblia. Vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 10, no verso 4, que diz assim: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: "Que é, Senhor?" E o anjo respondeu: "Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus." A nossa contribuição é tão espiritual quanto as nossas orações. Nós não podemos ficar dizendo, um é natural e outro é espiritual. Ambos têm o mesmo valor diante de Deus. E isso está claro. É essa afirmação que o anjo fez. Assim, nós podemos concluir que tanto a oração quanto a contribuição voluntária e generosa, ela é sim um ato espiritual. Percebemos ainda nesse texto uma palavra que chama muito a nossa atenção: memorial. O que o anjo está dizendo é que as orações e as contribuições de Cornélio estão sendo escritas, estão sendo memorizadas por Deus. É claro que nós não vamos usar isso para querer dizer, não, Deus, o Senhor está me devendo. Não, colocar Deus na parede, cobrar de Deus de forma nenhuma. Mas Deus, ele fica em um compromisso conosco, porque se nós somos fiéis, ele sempre é fiel. Biblicamente, nós somos levados a deixar essa chama acesa da generosidade, da contribuição ao máximo que pudermos. E isso a gente pode ver em Hebreus 6:10, que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho e do vosso amor, que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Ou seja, quando você ora, quando você ajuda financeiramente aqueles que precisam, a igreja do Senhor e os necessitados, Deus está memorizando tudo isso. Nós começamos aqui falando de esmolas só para aquecer, mas nós sabemos que isso é apenas um dos níveis. Porque podemos, de forma resumida, dizer que temos o nível do dízimo, da oferta e das primícias. E nós vamos estudar cada um deles a partir de hoje nos episódios. O nosso objetivo é te deixar alerta, porque muitos, como eu disse no início, por ignorância ou por mau caratismo, pega um versículo, pega um texto fora do contexto e gera uma heresia. E eu vou ler agora um versículo que alguns usam para tirar, sugar, extrair o máximo do dinheiro do povo. Vamos lá para Deuteronômio 12, verso 6, que diz assim: e ali trarei os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a vossa oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, a vossa oferta voluntária e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Misericórdia! São 7 só nesse versículo. E muitos pegam isso, pregam e estão tirando o que não é para tirar do povo de Deus. Então, pautado na Bíblia e buscando entendimento, historicidade, compreensão, vamos entender o que é oferta. Então, já que estamos no Brasil, vamos recorrer ao Aurélio, o dicionário mais tradicional do nosso país. No Aurélio, diz que oferta é o ato de oferecer, é doar algo, é um oferecimento,
é a ação de oferecer alguma coisa por um preço determinado ou com desconto. A oferta está relacionada com a disponibilidade de algo ou alguma coisa. Então, por exemplo, nessa pandemia, nós estamos vendo aí que vários produtos subiram de uma maneira terrível. Por quê? Porque tem pouca oferta. Já outros estão subindo demais. Por quê? Porque está tendo uma grande procura, como álcool em gel. Mas, biblicamente, ofertar é oferecer algo a Deus. Então vamos agora fazer uma diferenciação entre ofertas de sacrifício e holocaustos. E nós usaremos como base o texto que está em Levítico 3, versos 1 e 2. As ofertas pacíficas, elas eram voluntárias, ou sacrifícios pacíficos. A pessoa levava, entregava ao sacerdote, e uma parte era sacrificada, outra parte ficava com o sacerdote, e a terceira parte era dada ao ofertante e aos seus convidados, além dos levitas e dos pobres. Já o holocausto, ele era totalmente queimado, por isso que era uma oferta de sacrifício. A pessoa não tinha nem um pouquinho daquilo que ela dava, era tudo queimado em sacrifício, em holocausto ao Senhor. E isso você pode conferir lá em Deuteronômio, capítulo 12, verso 18 e capítulo 16, verso 11. Quais eram os três tipos de ofertas pacíficas? Vamos ver cada uma delas? A primeira era a oferta chamada de ação de graças. Essa oferta, ela expressava a gratidão por uma bênção recebida mesmo sem ter sido solicitada. Neste caso, os judeus eles ofereciam orações, louvores, sacrifícios de gratidão e eles não pediam coisa alguma, porque eles ganharam. O sangue desse animal era aspergido. Isso você pode conferir em Levítico 7,14. E a carne do animal que era sacrificado, ela seria comida ali na presença ali de várias pessoas como um sacrifício pacífico. Mas tinha um detalhe, além dessa carne, nesse tipo de ação de graça, eram levados bolos sem fermentos, apenas amassado com óleo, e também pães finos, sem fermentos e untado com óleo. Isso você pode ver lá em Levítico 7, verso 12. O segundo tipo da oferta pacífica era o voto, que era associado a uma promessa ou pedido feito a Deus. Diferente da oferta de ação de graças, essa daí a pessoa estava agradecendo por algo que pediu, e agora com o coração cheio de graça, essa pessoa está indo sacrificar em virtude de uma oração respondida positivamente. O terceiro tipo de oferta pacífica são as ofertas movidas, também em algumas versões chamadas de oferta de maço ou oferta do Homer. Essa porção era o sacrifício que pertencia aos sacerdotes. Era literalmente movido em direção ao santuário, como um sinal de dedicação a Deus. Em seguida era movida aos ofertantes e aos presentes. E dizia-se então que Deus aceitou e agora estava dando de volta. Por uma perspectiva tipológica, essas ofertas elas prenunciavam a paz e a comunhão entre Deus e nós, os seus filhos, que naquela época era entre Deus e o povo de Israel. Você já deve ter ouvido falar numa palavrinha alçada ou oferta alçada, e é algo ainda muito comum hoje. O que é oferta alçada? Para entender isso, de antemão, eu já posso de maneira bem simples te dizer: a oferta alçada é a oferta que era entregue além do dízimo, mais alta do que o dízimo. Você pode conferir tudo isso lá em Levítico capítulo 7, versos 29 e 30. Essa oferta era levada pela pessoa até o templo, entregue ao sacerdote, entregava-se o dízimo e era levantada ali uma oferta maior. Essa era uma das aplicações. Mas também temos na Bíblia o que chamamos de oferta de comunhão, que era também uma forma de sacrifício, geralmente voluntário, para agradecer a Deus. Era uma porção levantada diante do altar para dedicar a Deus e ia exclusivamente para o sacerdote e sua família, para o sustento dos seus. Isso está em Levítico 7, versículos 32 a 34. E é interessante quando você vai ler que nessa oferta, por exemplo, levava-se o animal e o sacerdote ficava com a coxa direita e com o peito do animal. Essa era a parte que cabia a ele. Era uma forma de comunhão, onde todos comiam, todos bebiam e celebravam a bondade de Deus. As ofertas alçadas, ela também podia se referir
a toda a generosidade, as contribuições voluntárias que os israelitas davam. Deus, desde aquele tempo, estava simbolizando o quanto ele valoriza a generosidade, a forma de que nós demonstramos nossa confiança e fidelidade a Deus, e não por medo do devorador, migrador e cortador. E então, a oferta alçada é válida para os cristãos? Bom, queridos, a oferta alçada, como acontecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não é válida para os cristãos. No entanto, o princípio de generosidade nos leva a contribuir. E perceba comigo, vamos raciocinar. A não obrigatoriedade não implica em ser proibido, não implica em ser um ato pecaminoso. Se alguém distorce isso por pecado ou por ignorância, é outra história. Mas se você resolve dar porque quer, se sente bem fazendo isso, continue fazendo. Não há pecado algum nisso. Eu vou ler agora alguns versículos que falam a respeito de oferta alçada, como é muito usado até hoje. Está lá em Êxodo 25, versículos de 1 a 8, e que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho, fino pelos de cabra, peles de carneiro de tinta vermelha, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para óleos da unção, incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engaste para o éfode do peitoral do sacerdote. E me farão um santuário para que eu habite no meio dele. Veja que essa oferta era específica. A oferta alçada também tem esse contexto de ser específica para a construção do templo. Ainda hoje, várias igrejas, várias comunidades que querem fazer o seu templo próprio ou comprar um terreno, levantam essa oferta. Não há nenhum problema. Nós não temos a obrigação do Antigo Testamento, mas nós temos a generosidade em nossos corações. 2 Coríntios 9, versos de 6 a 8, bem conhecido, é o principal texto sobre essa generosidade no Novo Testamento, onde Deus fala que ama o que dá com alegria, que o que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia muito, colhe muito. Então, nós não temos mais aquelas obrigações, mas nós temos a dedicação ao Senhor, a confiança de que estamos investindo em uma terra fértil. Então, pense, repense e haja. Seja um cristão que doa voluntariamente, que contribui voluntariamente em sua igreja, por ação de graça, por alegria, por um mover espiritual. Afinal de contas, se você continua se apegando a dinheiro, com a mão de figa, a mão de vaca, olha, querido, você está com algum problema. Procura aí o seu pastor e conversa com ele. Você está precisando de ajuda. Nós precisamos entender que assim como aquela obrigatoriedade das ofertas, dízimos e tudo mais lá do Antigo Testamento tinha um propósito de ajudar na edificação do templo e na expansão do povo de Israel, hoje nós temos esse mesmo compromisso, não mais através da obrigatoriedade, mas da generosidade de contribuir para a edificação do templo, para as missões. Imagine o que seria de Paulo sem as contribuições. Nós sabemos que Paulo trabalhava, ele fazia tenda para ajudar no seu sustento, mas as contribuições, graças a Deus, os ajudaram a ele viajar, a fazer as viagens missionárias e abrir várias igrejas. Imagine se não fossem essas ofertas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 8, de 1 a 3, deixa bem claro isso. As mulheres se juntavam, entre elas Susanas, e davam ofertas para o ministério dele, de forma que ele podia viajar por todo Israel com seus apóstolos, fazendo milagres, curas, maravilhas e pregando o reino de Deus. Perceba que antes de aparecer a questão do dízimo da Bíblia, o primeiro que aparece é a oferta. Caim e Abel, eles ofertaram ao Senhor. E que tipo de oferta é essa? Você vai saber no próximo episódio. Mas vamos continuar aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele focou nessa questão da oferta. Ele se sentou no fundo de um templo e ficou observando as pessoas que iam ali. E muitos davam o resto, davam qualquer coisa. Mas uma viúva, uma mulher pobre, ela tinha tanta gratidão a Deus que ela tirou tudo que ela tinha naquele momento. 2 moedinhas. Veja como a gratidão é importante. E perceba que já era moeda, não era animal, não era cereal. É como hoje, nós trabalhamos com moeda, com dinheiro. E aí, como é que eu dou a oferta em dinheiro? Como é que eu dou a oferta hoje? Nós precisamos entender que a oferta
independente se é dinheiro, se é algo que você vai doar, não interessa. O foco dela não deve ser a igreja local, mas sim o reino de Deus. Porque se uma igreja local entende que ela faz parte do reino, todo projeto missionário, todo projeto evangelístico que ela está fazendo com a aplicação dos recursos que estão chegando a ela, parabéns, ela está cumprindo o papel do que é a oferta, expandir o reino de Deus. Sempre que você ver uma igreja, seja ela alugada ou construída, pode ter certeza, as pessoas estão contribuindo. O que cabe é nós, juntos com nossos líderes, estarmos empregando esses valores da melhor maneira. Então, dízimo, oferta, primícia, voto, nós vamos estudar tudo isso. Porém, todos esses conceitos, eles se transformam em um só: a generosidade. Você consegue perceber quanto a Bíblia é clara sobre isso, mas também quanto alguns usam ela para manipular pessoas? Então, vamos avançar muito mais e você vai decidir se esse tema ele sofre ou não manipulação. Você gostou do que ouviu? Então nós queremos te pedir um grande favor. Compartilhe este vídeo. Comente, escreva aí. Você já fez oferta alçada? Você já deu alguma oferta especial na igreja? Você já recebeu algo sem ter pedido a Deus? Eu quero ouvir os seus comentários e eu te garanto, vou me esforçar ao máximo, junto com toda a equipe aqui, para respondermos a essas perguntas. Agora fica uma pergunta já para amanhã. E as esmolas? E as primícias? Ainda são válidos? Nós devemos dar? Mas se isso te interessou, pode também interessar outras pessoas. Então, por favor, compartilhe. E não esqueça, não vá tirar nenhuma conclusão ainda. Espere até o último. E amanhã nós nos veremos. Se inscreva em nosso canal. Um beijo no coração.